Olá a todos que nos acompanham, seja pelo portal ou nas plataformas do UOL. Você que é esportista ou não, mas gosta de corrida. Estamos chegando ao final do ano de 2024 e isso nos faz lembrar da tradicional corrida internacional de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro. Serão 15 quilômetros percorridos por algumas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Esta é a 99ª edição. Era para ser a 100ª, porém, a edição de 2020 foi cancelada devido à Covid-19, por causa da pandemia. As mulheres entraram na competição em 1975, no ano que foi internacional delas. A última brasileira a vencer foi Lucélia Pérez, em 2006. E entre os homens foi Marilson dos Santos, em 2010. Ele que já havia vencido em 2003 e 2005. Então, vamos primeiro com as damas. Tudo bem com você, Lucélia? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você hoje, falando para a galera amante da corrida, né? E final de ano, a gente sempre lembra São Silvestre, que é essa prova ícone para nós brasileiros. E o homem, né, que o último homem a vencer foi o Marilson Gomes dos Santos. Marilson dos Santos, tudo bem com você? 47 anos e tem gás ainda para São Silvestre, Marilson? Obrigado, viu? Olá, Vanderlei, tudo bom? Tudo bem, Lucélia? Prazer estar com vocês aqui. Muito bom falar de São Silvestre, na corrida mais popular que a gente tem no país. E logo agora está bem próximo, né, da nossa 99ª, como você mesmo disse. E é sempre bom aí lembrar os momentos, né, que nós tivemos, eu, a Lucélia, os outros corredores. Muito bom falar de São Silvestre. Com 47 anos hoje, eu até que conseguiria participar, mas participar, competir já é outra história, né? A Lucélia sabe que, assim como eu, que é muito treinamento para você chegar lá a disputar as primeiras colocações. Agora, Lucélia, as mulheres entraram na competição em 1975 e você em 2006 foi uma dobradinha, né? Uma dobradinha que também teve o brasileiro que acabou, o Caldeira acabou vencendo, né? E você foi a mulher que acabou conquistando. Por que essa tão, vamos dizer assim, dificuldade, na sua opinião, em relação da mulher conquistar novamente a São Silvestre? Mulher brasileira. Então, pois a São Silvestre é uma prova que é muito forte, né? Como o Marilson bem falou, é uma prova que exige muito treinamento, muito foco, né? Para que a gente chegue a conquistar. E é um período já bem longo sem uma vitória brasileira. E eu acredito que em algum lugar do Brasil tem uma mulher se preparando, sim, para nos dar de novo o gostinho de ver uma mulher brasileira no pódio. E são diversas questões, né? Tanto culturais, quanto do esporte mesmo, do atletismo. Hoje vem crescendo muito, a gente vê muitas mulheres participando da corrida. A corrida de rua cresceu muito e com a participação grande das mulheres, mas eu acredito que ainda tem muito a questão do papel da mulher na sociedade, né? Quando a gente divide esse papel com várias outras funções que a gente executa, se torna um pouquinho mais pesado. Então, também tem isso, né? Além de a gente precisar de novos centros de iniciação, né? Hoje tem melhorado. Eu comecei em um projeto esportivo social e eu acredito que a gente precisa ter um plano de governo onde a gente possa encaminhar nossos talentos, né? Tanto homens quanto mulheres, que assim nós veremos frutos tanto na prova feminina quanto masculina e aí termos atletas nos representando em nível internacional e, inclusive, vencendo a São Silvestre, que é uma prova de fortíssimo nível, né, onde tem tido um predomínio africano, que é o esporte nacional deles, né, assim como é o futebol para nós, brasileiros. Na verdade você em 2006 teve a dobradinha, né, com o brasileiro também, na questão masculina, aí o Frank Caldeira, né, você e o Frank Caldeira foi a última dobradinha brasileira a conquistar a São Silvestre. Marilson, você foi em 2010,
E aí a mesma pergunta em relação ao que eu fiz para a Lucélia, por que o masculino, o homem, não consegue conquistar a eixo? Sim, chegou próximo, mas não venceu a São Silvestre desde 2010, pegando aí 2024, 14 anos, tirando uma edição que não teve, há 13 anos não conquistamos no masculino. Então, eu acho que é tudo isso que a gente já citou, né? A primeira coisa é a gente saber que a São Silvestre é uma prova difícil, ela não é uma prova fácil, né? Você pode perguntar para qualquer atleta que venceu a São Silvestre que ele vai dizer que foi muito difícil vencer, porque a prova ela tem um nível técnico altíssimo, né? Então, são vários atletas, muitos atletas foram medalhistas olímpicos, muitos atletas de referência mundial vieram competir aqui a São Silvestre, né? E para vencer uma prova dessa, é claro, você tem que se preparar muito bem, você tem que chegar muito bem, tem que estar muito bem focado, né? Você tem que ter isso dentro do seu planejamento de corrida, né? Eu fiz isso várias vezes, e mesmo fazendo isso, eu venci algumas, né? E não foi possível vencer outras. A Lucélia também deve ter se planejado muito bem. Eu acho que hoje falta um pouquinho disso também, sabe? Dos atletas se planejarem para a principal prova no país, né? Eu acho que na minha época a gente tinha esse pensamento, olha, vou me preparar bem para São Silvestre, independente de qualquer coisa, porque é uma prova que ela traz uma visibilidade muito grande, né? Então, a gente tinha isso em mente, né? Em querer competir a maior prova do Brasil, em querer vencer a maior prova. Eu acho que está faltando um pouco disso nos atletas atuais, né? Eles se dedicarem realmente de corpo e alma, se prepararem para poder aí alcançar o topo da prova, né? Porque a gente tem vários atletas que poderiam estar competindo de igual para igual com os atletas que vêm correr aqui a São Silvestre, os atletas estrangeiros, no caso, né? Mas muitas vezes falta esse planejamento. Eu acho que isso é legal citar, porque foi o que eu fiz e foi o que vários atletas fizeram para vencer a São Silvestre. Agora, Lucélia, faltando 1 quilômetro, você na frente, qual foi a maior lembrança de 2006, né, da tão tradicional corrida de rua internacional São Silvestre? O que você lembra daquele dia, 31 de dezembro de 2006, aí você subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, pô, vou virar, foi esse trajeto, acredito eu, né? Vou virar na Avenida Paulista, tô na frente, enfim, como que é isso? Você ficava olhando para trás, né? Porque a gente que corre fica olhando um pouco para trás para ver se está vindo lá no retrovisor, o segundo, o terceiro. O que você lembra desse dia que você conquistou? Eu me lembro muito bem desse dia, né, que foi uma das maiores conquistas da minha carreira. E assim como o Marilson falou, eu foquei muito nessa prova. Eu comecei a sonhar em vencer a São Silvestre em 95, quando eu vi a Carmen de Oliveira sendo a primeira mulher brasileira a vencer a prova. Então eu estava ali na virada para a Avenida Paulista, quando ela entrou liderando a prova, já pegando a bandeira do Brasil e sendo escoltada pelos batedores. Eu tinha ido correr a São Silvestrinha, que acontecia no dia anterior à São Silvestre. Fui vice-colocada na prova que eu participei e no dia seguinte fui assistir a prova e vi a Carmen, vi a primeira mulher brasileira vencendo. E eu criei na minha mente também a visualização de um dia eu sendo uma brasileira a representar o Brasil no pódio da São Silvestre. E antes de vencer aquela prova, eu fui vice-campeã em 2004 e fui quarta colocada em 2005. Então, e antes de ser pódio, eu participei de várias outras edições em que eu fui 60ª, fui 40ª, fui 20ª, até chegar ao 10º lugar, né, que aí estar ali entre as top 10 já era bastante relevante e significativo. Então, ali em 2006 foi a concretização de 11 anos de preparação e foco para essa prova. 2005 e 2006 foram as minhas melhores temporadas, onde eu melhorei todas as minhas marcas, do 1.500 à meia maratona. Eu tinha sido tricampeã da Volta da Pampulha, com recorde, então eu estava muito bem preparada. Tinha uma estratégia de prova que era para aumentar o ritmo a partir do quilômetro 8 e sentir como as adversárias iam responder.
e eu coloquei em prática toda a estratégia que foi traçada com o meu treinador, o Edilberto, e deu certo. Eu olhava para trás para controlar, porque naquele momento que era para eu acelerar, era para saber se alguém tinha respondido ou não. E aí, em um dado momento, eu comecei a liderar a prova sozinha, só, né? Ter uma liderança boa e aí fazer o controle daquela prova. Quando eu entrei na Brigadeiro para virar para Paulista, a única coisa que vinha na minha mente era cruzar aquela linha de chegada em primeiro lugar. E a cada passada eu acelerava mais, eu só pensava em aumentar o ritmo para não ser ultrapassada ali na Avenida Paulista. Tanto que eu fiz pedacinho de Brigadeiro final com a Avenida Paulista. Meu último quilômetro foi em 3 minutos e 19, assim, que é bem forte, né? Pegando um pedaço ainda muito íngreme ali do último quilômetro da Brigadeiro. Era isso que passava na minha cabeça, cruzar a linha de chegada em primeiro lugar sem ser ultrapassada ali na Paulista. E um pace de 3 e pouco, 3:19 no último quilômetro é um pace bem forte, muito bom. E você, Marilson, você ganhou em 2003, 2005, 2010. Qual dessas três, lógico, tem a sua importância, tricampeão da São Silvestre, mas qual aqui foi mais impactante para você, a mais difícil? Qual a história marcante dessas três que você já participou? Eu acho que a de 2003 ela teve um momento especial, que foi o momento da subida ali da Brigadeiro, né? Porque ali nós estávamos em 5 atletas, né? 3 africanos e 2 brasileiros, eu e o Rômulo Wagner, né? E chegar ali na Brigadeiro disputando colocações, né, com toda a torcida ali brasileira, né, as pessoas gritando, vibrando, né, e aí entra um pouquinho daquela empolgação mesmo, né. A Lucélia falou que ela fez o último quilômetro mais rápido, e é mais ou menos isso, porque as pessoas elas te empurram mesmo, né, elas começam a torcer e isso vai te motivando, né. Então aquele momento ali da Brigadeiro é o momento mais lembrante, a lembrança mais nítida que eu tenho da São Silvestre, assim, né? Eu sempre lembro desse momento porque marcou bastante, né? Essa primeira São Silvestre de 2003, né? E era uma coisa que eu já estava buscando há muito tempo, né? Assim como a Lucélia também. Então, eu já tinha sido 2 vezes quarto colocado, já tinha sido vice-campeão. Então, assim, tem teve toda uma trajetória, né, para chegar nesse lugar mais alto do pódio, né? E, assim, era um momento muito esperado. E aí você sobe com tudo que você pode e mais ainda, né? Porque você se empolga, você está disputando colocação, você vê realmente a possibilidade de vencer uma prova como essa. E quando entra na Paulista, então, né? Então aí você acelera o máximo, né? Foi o que aconteceu. Você não quer deixar a vitória escapar de maneira nenhuma. Assim, é muito empolgante. Para quem consegue subir a São Silvestre, a Brigadeiro, na primeira colocação ali, realmente é muito empolgante. A gente sente essa vibração do público, e isso é muito motivador, né, para quem está ali em primeiro lugar. E eu lembro, historicamente, lendo, né, que antigamente a trajetória era diferente. Subia a Rua da Consolação, não era Brigadeiro. Então, Lucélia, a Brigadeiro ela é um divisor de águas. Se você chegou lá entre os primeiros, é aí que você tem, dentro desse planejamento do corredor, que de repente dá o seu máximo e chegar no top, lá no topo, e conquistar a São Silvestre. É por aí? É bem por aí mesmo. A gente faz um trabalho muito forte para chegar ali na Brigadeiro entre as 5 primeiras, né? E fazer aquele sprint final para a disputa do primeiro lugar. Foi o que aconteceu nas outras edições em que eu não fui campeã, de chegar ali na Brigadeiro disputando e estar. A preparação é toda voltada para chegar bem na Brigadeiro, para ter energia para subir bem a Brigadeiro, né? Então, e aí em 2004 nós fizemos um grande estudo, tanto das minhas participações quanto da média de prova
das atletas campeãs para fazer um treinamento muito voltado para chegar bem, chegar inteira na brigadeira e conseguir fazer justamente o que eu fiz, que era dar um sprint ali no finalzinho da brigadeira para a entrada da Paulista. É isso que todo atleta quer, chegar bem com a energia na brigadeira e chegar na disputa pelos primeiros lugares. E o Marilson, além de ser tricampeão da São Silvestre, ele também é bicampeão da Maratona de Nova York. E dentro dessa história de tricampeonato da São Silvestre, por que você acredita, assim, você já disse, né, tem os africanos, a Lucélia também, mas 14 anos, vamos colocar assim, por mais que não teve a edição de 2020, não é muito tempo. O brasileiro, eu sinto que o brasileiro está correndo mais, está fazendo mais atividade física, está procurando mais academias, mais centros esportivos, mas falta ainda o que para esse atletismo, para a corrida e para a gente bater os africanos? É treinar lá fora, ô Marilson? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que se você pegar os campeões, as campeãs da São Silvestre, a maioria treinaram aqui mesmo, né? No máximo a gente foi para a Colômbia, voltou, fez um camp ou outro, mas muito difícil. A gente treinou muito aqui no Brasil, né? E como eu falo com todos os atletas, a gente tem um material humano muito bom aqui no Brasil, né? Atletas de excelente qualidade, a gente tem treinadores muito bons aqui no Brasil, então, assim, e locais bons para treinar também. A maioria das minhas marcas, minhas melhores marcas foram feitas com eu treinando aqui no Brasil mesmo, eu não precisei sair. A minha melhor marca de maratona eu treinei em São Paulo. Quando eu ganhei a São Silvestre, eu treinei aqui, em Campo do Jordão, então eu não precisei ir muito longe para fazer isso. Mas eu acho que é isso, eu acho que tem um número muito grande hoje de atletas amadores, né, que correm pensando em qualidade de vida, mas em compensação a gente tem um número muito pequeno de atletas de alto rendimento, né? Isso aconteceu não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, onde a tecnologia chegou, né? A gente vê uma diminuição muito grande no número de atletas. Isso porque hoje é muito difícil você convencer uma criança a praticar principalmente atletismo e provas de longa distância, né? Porque é uma prova sofrida, ela demanda muito tempo, né? Os resultados também demoram bastante, não vão aparecer do dia para a noite, né? Então, assim, tem que ter muita paciência e hoje em dia é muito difícil você convencer. Então, a gente tem um número muito pequeno de praticantes em alto nível, né, mas um número muito grande de atletas amadores participando de corridas, né, pensando em qualidade de vida. Eu acho que a diminuição desses números de atletas competitivos faz com que a gente tenha também um menor resultado em todas as provas aqui no Brasil, lá fora, né? Então a gente tem que tentar resgatar um pouco mais isso, né? Tentar aí convencer as nossas crianças, né? E aí você pode me perguntar, mas por que na África isso não acontece, né? Porque muitos deles ainda não foram, de certa forma, né, contagiados pela tecnologia que tanto nos ajuda hoje, né? Então, a maioria vive em aldeia, eles vão para a escola correndo, voltam correndo, né, se deslocam, na maior parte andando, correndo. Então, eles, de certa forma, vão criando essa predisposição, né? E aí, por isso, o número ainda de atletas lá, a cada ano, vem aumentando cada vez mais, né? Mas, assim, são exemplos isolados, né? Na maior parte do mundo a gente teve essa diminuição de atletas. Se a gente pegar, por exemplo, Portugal, né, onde nós tivemos aqui a maior campeã da prova feminina, Rosa Mota, Portugal também teve uma baixa muito grande, né, no número de atletas fundistas, né? Então eles sofreram muito tempo com isso, estão recuperando aos poucos também, né? Então isso foi uma tendência mundial. Agora cabe a nós tentar incentivar e tentar fazer com que essas crianças, né, e adolescentes, né, realmente tenham condições, né, e gostem de fazer e evoluem, tenham todo o amparato para poder evoluir, assim como a gente evoluiu também. Agora, Lucélia, você venceu em 2006, e aí? Você chegou, né? Passou a linha da chegada. Quem foi a primeira pessoa que você conversou? Como se deu depois? Conquistei. Quem você abraçou primeiro? O que você lembra? Só um instantinho. Minha filhinha É seu chegou aqui. filho? Sua filha? É minha filhinha. Qual o nome dela? Qual o nome dela?
A Julinha chegou aqui para participar Ah, da Julinha, entrevista. olha a Julinha. Corre também? Ainda não, a Julinha está com 4 anos. Ah, tá. Né, Júlia? Pois é. Quando eu venci a São... Vai lá com o papai, vai. Mamãe, fica aqui. Tá. Então fica quietinho, que a mamãe tá falando, tá bom? Quando eu venci a São Silvestre, eu me lembro que a primeira pessoa que eu vi foi o meu namorado, que é meu marido hoje, né? Porque ele era meu noivo. E aí eu dei a entrevista e, na sequência, eu já ouvi. Meu técnico estava na cabine dos treinadores. E aí, logo que eu terminei a entrevista, eu vi. E qual o nome do noivo, namorado e hoje marido? Elismar Pérez. Que corre também, é corredor, né? É corredor também, ele era corredor velocista, hoje ele corre por diversão, para manutenção da saúde, qualidade de vida. E você, Marilson, né? 2003, essa importância dos 5 lá batalhando, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, você conquista a primeira vez, o primeiro título da São Silvestre. Como que foi? Quem você abraçou primeiro? Com quem você conversou? Como que deu? Que eu recordo, eu acho que foi a minha esposa também, a Juliana, estava lá, o meu treinador, o Adalto Domingues, né? A gente tinha toda uma equipe lá, né, com amigos também torcia, que estavam torcendo muito, né, que já me acompanhavam nas provas também, né, e estava sofrendo assim como eu, porque eu já tinha sido vice-campeão, né, então tinha toda uma expectativa, né. Eu lembro que tinha um pessoal da equipe também, mas assim, é uma loucura, né, depois que você termina, que você cruza aquela faixa ali, aí tem um breve período para subir no pódio ali de premiação, e aí depois a gente sai para a coletiva e tudo mais. Mas até para sair ali do local, para se deslocar, para ir embora, é difícil. É muito difícil, todo mundo querendo tirar foto, né? Querendo autógrafo. E assim, é legal, né, esse reconhecimento. A gente. Por isso que a gente sempre fala dessa importância, né, de vencer uma prova como essa, né? De ter realmente esse carinho, esse reconhecimento das pessoas, porque é uma prova muito tradicional, né? Afinal de contas, quase 100 anos de provas aí, né? Então, é uma prova muito especial, uma prova que como eu disse, os atletas têm que ter um carinho maior por ela e realmente se prepararem, porque vale muito a pena, né? A Lucélia sabe do que eu estou falando. O acolhimento dos atletas, das pessoas, quando você ganha uma prova como essa, é muito bacana, né? É muito gratificante. E a gente fala de 15K, 15 quilômetros. Essa prova da São Silvestre, ela é ideal para quem, de repente, corre maratona ou meia maratona, se preparar, Lucélia, no caso feminino, 2 meses antes, 3 meses antes. Como é a preparação antes, lógico, preparação da São Silvestre feminina? Pensando em alto rendimento, né, a gente faz todo um ciclo de preparação voltado para São Silvestre. Então, quando eu era alto rendimento, a gente dividia os nossos ciclos em dois. No primeiro, em que eu me dedicava para as provas de pistas, né, Troféu Brasil, campeonatos sul-americanos e mundiais. E a partir de agosto eu já começava a treinar focada completamente na São Silvestre. E aí participava de outras provas de rua como parte da preparação, participando da meia do Rio, outras meias maratonas aqui em Brasília, provas de 10 quilômetros que ajuda a melhorar o ritmo de prova, né? Então, eu usava essas outras provas como preparação no segundo semestre para São Silvestre. Já Numa, pensando em um atleta recreacional, o ideal é que seja pelo menos 12 meses de preparação para concluir uma prova de 15 quilômetros, concluir sem chegar concluindo morrendo, né? Concluir bem. Sim, o Marilson, no masculino de elite mesmo, aquele que pretende conquistar, são o quê? São 4 meses também, 3 meses? Como que é isso? Essa preparação para vou batalhar e quero conquistar São Silvestre. Eu acho assim, cada um tem cada atleta com seu treinador tem a sua linha de raciocínio, sua linha de treinamento, né?
No meu caso, a gente tinha uma preocupação muito grande, não só com a São Silvestre, mas com o ano todo, né? Até porque a São Silvestre ela é o último dia do ano, então a gente tinha um ano todo pela frente que ia começar, então a gente tentava adaptar a preparação de São Silvestre sem que a preparação pudesse, de alguma forma, também atrapalhar, porque se a gente for pensar bem, a São Silvestre ela é totalmente fora de data na preparação de um atleta, né? Que corre pista, principalmente, que corre outras provas, né? Então, você tem que tentar adaptar o seu treinamento a isso. E também adaptar as características do percurso, né? A gente sabe que a São Silvestre ela é uma prova que exige muito, né? Não só por causa da Brigadeiro, mas também tem uma descida muito íngreme no começo, você tem que estar bem rápido também, então você tem que estar resistente, rápido e com força para subir no final, né? E tem que estar veloz. Então, assim, são características que, de repente, você tem que colocar dentro do seu treinamento, né, de acordo com cada atleta também, um ou outro tem mais facilidade nisso ou naquilo, por exemplo, em força, tem atleta que tem um nível de força melhor e é um pouco menos resistente. Aí cada atleta tem a sua especificidade, né? E aí você trabalha isso para que você possa tentar chegar numa prova dessa de forma equilibrada, porque é uma prova que vai exigir de tudo, né? Força, velocidade, resistência, né? E principalmente a parte mental. Acho que isso é muito importante também. Você chegar numa prova como essa, cotado como favorito para vencer, não é fácil, né? Muitas vezes eu colocaria na balança pelo menos 40% é mental de uma prova como essa, né? Porque só quem teve condições aí de vencer, de subir no lugar mais alto, sabe a cobrança que é correr uma São Silvestre, né? E aí isso prevalece mesmo, né? Então a gente tem que tentar equilibrar isso também, a parte física com a parte mental. E, na verdade, essa 99ª edição, nós temos alguns atletas brasileiros, né? O Jonatas de Oliveira Cruz, o Fábio de Jesus Correia. No feminino, Lucélia, a Cleidiane, ela é uma das favoritas, Núbia. Você destaca qual atleta no feminino que, de repente, pode chegar no pódio aí e conquistar, depois de tanto tempo, desde 2006, que você foi a última a conquistar no feminino? Dessas atletas que você citou, a Cleidiane tem feito uma temporada muito boa, tem feito 2 temporadas muito boas, né? Desde do ano passado ela está correndo bem, tem se destacado como a melhor brasileira nas grandes provas. Então tem ela, tem a Larissa também, que vem correndo bem. São atletas que podem se destacar e nos representar bem nessa São Silvestre. E Marilson, e no masculino, você destaca ou pelo menos aponta algum favorito? O Jonatas, o Fábio de Jesus, tem outros brasileiros aí, tem também o Wendel Souza, não é? O Justino Pedro, que foi campeão da maratona lá de Salvador, o Ederson Vilela. Qual é esse atleta brasileiro no masculino que você acredita que pode conquistar aí a São Silvestre de 2024? Eu acho que está muito equilibrado, né? Os brasileiros estão mais ou menos no mesmo nível, né? Tanto o Fábio como o Jonathan, o Wendel, o Edson Vilela também, o Márcio Leão, né? Então são atletas que com certeza vão estar ali no grupo da frente, e pelo que eu vi pelo start list vão estar brigando pela vitória mesmo, né? Não tem um porquê ser diferente, né? E aí eles têm que se manter sempre nesse grupo da frente. A possibilidade de um brasileiro vencer a prova esse ano é muito grande. Tanto o Fábio está muito bem, ele ganhou a Pampulha recentemente. O Jonathan já subiu no pódio também, assim como o Fábio. O Edson Vilela subiu um pouco mais de prova, né, correndo provas mais longas, provas de maratona, mas é um atleta muito competitivo também. E o Endo também, que sempre tem feito boas provas, provas rápidas, né, como os 10K da Tribuna em Santos. Então, são atletas que estão aí cotados para estar no pódio. Assim como o Márcio Leão também, que se tiver em forma também, é um atleta muito raçudo, né, que está sempre ali no grupo da frente, ele se mantém ali sempre. Então, são atletas que podem estar até no lugar mais alto da São Silvestre esse ano.
Mas você aposta em qual? Vamos lá, sem ficar em cima do muro, depois eu vou perguntar para a Lucélia também. Qual é o número um aí que você aposta no masculino? Hoje eu acho que o Fábio está melhor, né? Se ele tiver bem mentalmente, né? Souber distribuir, porque São Silvestre tem muito disso também, né? É importante você saber distribuir a prova. A gente fala muito da subida, mas o percurso todo, né? Você tem que tentar correr forte e mantendo o foco, mas não se desgastando tanto, né? A gente sabe que a parte final ela é importante. Então, só que não é só pensar lá, isso tem que ser feito durante todo o percurso, né? Então, se ele souber distribuir certinho, se colocar bem, né, no grupo, é um atleta aí realmente cotado para vencer a prova. E para você, Lucélia? Levando em consideração a excelente temporada que ela tem feito e o tempo de experiência também, já fez várias provas, já fez vários pódios na São Silvestre, eu acredito que a Cleitiane tem grandes chances de ser a nossa representante nesse pódio. A Cleidiane Barbosa Barbosa. Jardim e o Fábio de Jesus Correia, né? Então, no caso aí, o masculino apontado aí para o Marilson, que pode conquistar São Silvestre, o Fábio de Jesus Correia, e para você, Lucélia, a Cleidiane Barbosa Jardim. Agora, Lucélia, é bem isso mesmo também, porque a gente sabe que tem uma mudança física, e talvez até mental do masculino para o feminino. Isso é natural, né? Homem e mulher. Para você, a questão mental também, Lucélia, faz essa grande diferença na corrida? O mental ele conta muito, né? É um fator praticamente determinante. Que tem atletas que treinam muito bem, muito forte, que fazem uma temporada super boa e chega na prova e não consegue desempenhar tão bem quanto treinou. E eu acredito fortemente que isso está relacionado ao mental. Eu, quando competia, sempre entrava para fazer o meu melhor, entrava com essa cabeça, né? Sem temer, querendo colocar tudo que eu fiz na prova. E essa parte mental, está com a mente forte, com a cabeça forte, para entregar o melhor, para sair sangue na pista, se precisar, é muito importante. Você precisa estar muito bem preparado mentalmente também, até para aguentar suportar, né, a pressão, a cobrança, né, como o Marilson disse, e a gente chegar como cotado, como favorito em uma prova como a São Silvestre, que atrai olhares do Brasil todo, do mundo da corrida todo, uma prova internacional. Que todos ficam na expectativa para saber quem será o último campeão do ano, e quando você chega cotado para uma prova como essa, como favorito, a representar o Brasil no lugar mais alto do pódio, você tem que estar com a mente bem preparada para fazer uma prova controlada, não se empolgar demais, controlar os trechos de prova. É fundamental, sim, estar com a mente bem preparada, assim, como o Marício disse, uns 40% eu coloco por aí também, porque se você não está preparado e não acredita no que você fez, a chance de você não conseguir concluir, colocar tudo que você treinou na pista é bem grande. Sem contar, né, para vocês dois, a alimentação. A alimentação, acredito que deve ser um dos itens mais importantes dentro desse planejamento de 10K, 15, meia, uma maratona. Agora, Marilson, faça uma pergunta aí para sua companheira, amiga aí, né? A Lucélia Pérez, de corrida, de São Silvestre. Fica à vontade, faz uma pergunta para ela e depois ela vai fazer para você nessa reta de final de ano, né? 31 de dezembro chegando aí de 2024. Olha, poderia ser a centésima São Silvestre, mas 2020, pandemia, Covid-19, não foi cancelada a prova. Fica à vontade aí, Marilson. Bom, já tem algum tempinho, né? Assim como eu, que a Lucélia correu, venceu a São Silvestre, né? Não sei se ela vai se recordar disso, mas eu sei que ela treinava muito, né? Eu tive a oportunidade de treinar com a Lucélia em Campos e sei que ela era muito dedicada, realmente era uma atleta fora da curva, né? E é como ela falou,
é aquela atleta que ela não só treinava, ela respondia nas competições, né? Então, porque existem atletas que treinam e não respondem, e ela não, ela realmente era muito competitiva e não à toa fez o que fez, né? A minha pergunta para você é com relação ao volume de treinamento, né? Eu não sei se ela se lembra, mas em média, quanto ela chegou a fazer aí de volume para poder vencer a São Silvestre, né? Por semana. Legal, Arilson. Obrigada. Eu me recordo tão bem porque foi até em um camping na Colômbia, quando justamente eu consegui me concentrar só em treinar. A única coisa que a gente fazia lá era treinar, nos alimentar e dormir, né? Não tinha contato, nenhuma outra distração quanto a gente tem hoje. Para poder ter contato com a família, tinha que descer o morro para ir numa cabine, telefonar, para ter acesso à internet. E naquele período eu cheguei a 170 quilômetros. Foi meu pico de volume, que foi justamente no ano que eu venci a São Silvestre. E agora a sua pergunta para o Marilson. Fica à vontade aí, Lucélia. Nossa, são tantas perguntas para fazer para o Marilson que eu sou fã de carteirinha desse cara, né? Admiro demais o Marilson, tive a felicidade de ser contemporânea dele nas competições, fazer viagens, e eu via também como o Marilson era tão focado, tão dedicado, tanto, o quanto ele, tive a oportunidade de ver o quanto ele treinava forte. E a minha pergunta para você, Marilson, como que você fazia também para gerenciar justamente as questões das cobranças, os pedidos e a parte também familiar, enquanto você treinava? Como que você fazia para equilibrar tudo isso? Que legal, pergunta da Lucélia, porque a gente que é atleta, a gente sabe, né, o quanto que é difícil a gente gerenciar isso, né? Muitas vezes, até os próprios familiares é difícil de entender, né? A gente fica tanto tempo afastado, né? Muitas vezes longe de comemorações, né? A gente está numa época agora que, por exemplo, são festivas, né? Tem o Natal, tem o Ano Novo, e para que eu pudesse correr a São Silvestre, eu realmente me isolava, eu ficava sozinho, treinando. Depois fiquei com a minha esposa, com a Juliana, né, se dedicando para correr a prova, mas é sempre muito difícil, né? Dificilmente as pessoas entendem isso, né? Mas é isso, é tentar gerenciar da melhor forma possível, porque a gente sabe que isso é necessário, né? Quando a Lucélia falou que ela se isolou, que ela foi o período que ela mais treinou, é justamente isso, né? É você se livrar das preocupações do dia a dia, né? É você treinar, comer e descansar, né? Isso faz com que a evolução ela apareça automaticamente, né? É lógico, se nada de grave acontecer, né? Que a gente está sempre correndo risco de se lesionar também, né? O atleta está sempre no limite, mas é isso, é tentar gerenciar, né, esses momentos da melhor forma possível, gerenciar a pressão, né? A cobrança, né? E aí entra muitas vezes a questão dos patrocinadores, né? A questão dos amigos, a questão das pessoas mais próximas, né? De estar cobrando também, de estar querendo que você vença, por exemplo, uma prova como essa, como São Silvestre, né? Então, assim, você vai se adaptando com isso, né? Eu até acho muito necessária, né, a participação de outras áreas, né, de outros profissionais, como, por exemplo, a psicóloga esportiva e tudo mais, mas eu sempre fui muito focado, né? Eu acho que por mim mesmo eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Com essas situações, com essa pressão, e sempre me saí muito bem, né? O Adalto, meu treinador, até falava que eu era muito frio, né? Que eu era muito gelado para enfrentar algumas coisas, né? Se fosse outro atleta já estava nervoso, já estava tremendo, mas a gente vai se adaptando. Eu acho que eu comecei muito cedo, né? Eu fui sendo cobrado muito cedo, né? Então, eu fui me adaptando a essa situação e fui aprendendo a lidar com isso também, porque pressão qualquer atleta de elite vai ter, né? A questão é como lidar com isso, né? E aí eu fui aprendendo
no decorrer do tempo. Eu acho que foi isso, foi esse aprendizado que me fez aí superar todas essas situações para que eu pudesse, de certa forma, fazer os resultados que eu fiz. Legal. Lucélia, tem algo a mais que você queira falar sobre São Silvestre, sobre corrida? Fica à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o Marilson, que é um ídolo para mim também, com você, por abrir esse espaço para falar da São Silvestre, que é uma prova assim, que marcou assim, a minha carreira. É extremamente importante para mim, importante para o Brasil. Nós, o ano que vem, já iremos para a 100ª edição e dizer o quanto eu me sinto feliz e honrada de falar sobre corrida e falar principalmente da São Silvestre, que é essa prova que eu tenho tanto carinho e que trouxe tantas coisas boas para a minha vida. E você, Marilson, fica à vontade. Algo a mais que você queira falar? Lembrança de São Silvestre, corrida? Fica à vontade. Eu acho que é isso, é só agradecer, né, a todos aí que fizeram parte da minha carreira, né, que contribuíram, meu treinador, o Adalto, agradecer a todos os atletas que passaram, né, antes de mim, que me incentivaram, atletas nos quais eu me espelhei bastante, por exemplo, o Adalto, o próprio José João da Silva, bicampeão, a Carmen de Oliveira, né, outros atletas que correram a São Silvestre, Ronaldo da Costa, o Emerson Zerben, né? São atletas que, de certa forma, me motivaram, né? Que me fizeram acreditar que era possível realmente vencer uma prova como essa, né? E, assim, é muito bom estar conversando sobre São Silvestre, né? Fiquei muito feliz quando a Lucélia venceu a prova também, porque nós, como os conterrâneos aqui de Brasília, né? Uma pessoa que eu já conhecia, que eu torcia bastante também, né? E a gente sabe que era muito merecedora. Eu até acho que ela poderia ter vencido mais vezes, né? Bateu na trave, né? Foi segunda, mas é isso. Eu acho que a dedicação fala tudo, né? Para quem vai assistir aqui vai perceber que nós não vencemos a São Silvestre à toa, né? Teve todo um ciclo, teve muito treinamento, teve muita dedicação, muito suor, né? E foram anos de batalha para poder vencer. Cada um trilhou o seu caminho e pôde chegar no lugar mais alto do pódio. Então é isso. Os atletas que vão estar assistindo essa live aí, que possam se dedicar, assim como a gente se dedicou, que a gente vai estar torcendo para que vocês realmente possam agora nos dar a alegria desse outro lado aqui. Então, eu quero agradecer demais a todos que nos acompanharam aqui pelo portal, demais plataformas do UOL. Lucélia, boa virada de ano para você, sucesso, mas saúde acima de tudo, né? Essa que é a grande verdade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês, tudo de bom para todos que estão aqui nos acompanhando. Que o ciclo de 2025 seja de muito sucesso e muita corrida para nós. Marilson, para você também, sucesso, ótima virada de ano para você, para toda a sua família e familiares. Obrigado, Vanderlei. Eu que agradeço aí o convite. Muito bom estar contigo, com a Lucélia, que a gente possa realmente aí, incentivar os atletas e, desde já, desejar aí uma boa prova para quem vai participar da São Silvestre, né? Que dê tudo certo, dentro do planejado, cada um respeite o seu ritmo, que curta bastante a prova, né? E que realmente saia satisfeito aí com o desempenho. Então, obrigado a todos que nos acompanharam. Um feliz ano novo e até a próxima entrevista. Qual?